Fala, queridões! Vamos trabalhar, hein? E a aula que vocês irão assistir agora são os problemas ambientais urbanos. Na verdade, viu, gente? Falamos problemas ambientais, mas são vários problemas, na verdade, originários de um grande problema, que é a poluição do ar. Tá certo? Então, a gente começa falando vários problemas relacionados a um, que é a poluição do ar, e a gente finaliza falando da questão do lixão. Em urbanização, o que é que a gente vê? A gente vê que a urbanização nos países subdesenvolvidos, ela leva a uma série de problemas socioambientais, né? Uma urbanização rápida, uma urbanização recente, desorganizada. Mas não estou eximindo o país rico de ter esse tipo de problema, só que ele tem uma fração menor. Então, essa segregação espacial, essa questão socioambiental que aflora muito nas grandes cidades, gera uma série de problemas ambientais. Então, a gente vai trabalhar aqui agora, começar com poluição do ar. Preste muita atenção. Quando a gente fala em poluição do ar, ela foi primeiramente percebida em que país? Abaixo eu estou vendo aqui uma legenda da China, vou dizer que foi a China. Não, raciocina. Ela foi primeiramente percebida na Inglaterra. Ah, Bart, é mesmo por conta da Revolução Industrial. Então, foi primeiramente percebida na Inglaterra por conta da Revolução Industrial. Bart, de todos os gases que existem, qual é o gás mais lançado? CO2. Ah, então ele é o mais estufa. Falso. O mais estufa é o CH4. Bart, outro detalhe importante: quem mais polui? O grupo de países ricos ou o grupo de países pobres? Quem mais polui é o grupo de países ricos. Afinal, eles são os mais o quê? Industrializados. Agora, o país do mundo que mais polui o ar é a China, por conta de sua matriz energética. Beleza? Outro detalhe que nós não podemos esquecer o Brasil está entre os 20 maiores poluidores do mundo, por conta principalmente das queimadas. E olha que detalhe interessante: enquanto a média de poluição mundial diminui com o coronavírus, no Brasil essa média está aumentando. Por que, Bart? Porque as queimadas estão acontecendo de forma avassaladora nesse momento. Tá certo? Então, são detalhes muito importantes a partir dessa história de poluição do ar que você não pode deixar de saber. É essa poluição do ar que vai intensificar a chuva ácida, que vai gerar as ilhas de calor também. Então, a poluição do ar é o grande pai e mãe de todos esses problemas ambientais urbanos, tá certo? Um outro detalhe aqui que a gente não pode esquecer é que essa poluição do ar, se a gente observar, e vamos comentar sobre isso mais tarde, ela é agravada no inverno. Observe essa imagem. Observe a concentração de poluentes mais próximo da superfície. Mas, Bart, por que ela é agravada no inverno? Ela é agravada no inverno porque o ar frio ele está mais próximo da superfície. Por ser muito denso, ele dificulta a liberação dos poluentes. E isso aí vai gerar os maiores problemas relacionados à poluição para nós, seres humanos. Quando a gente fala de poluição do ar, qual é a consequência logo que vem à nossa cabeça? Consequência ligada ao ser humano. Problemas respiratórios e também o que, Bart? Alergias. Problemas respiratórios e alergias. Mas uma pesquisa da Universidade de São Paulo, feita, então isso é fato verídico, uma pessoa que vive num ambiente muito poluído está mais suscetível a uma série de problemas. Olha para cá: derrame, incapacidade mental, estresse, sinusite,
câncer na tireoide, faringite, asma, bronquite, angina, infarto, doenças isquêmicas, diabetes. Então, é muito problema relacionado a uma pessoa que vive em ambientes absurdamente poluídos. A USP também fez uma pesquisa que, se você tiver na Avenida Paulista para atravessar a rua, naquele momento ali, no momento de pico, é como se você estivesse tragando 20 cigarros ao mesmo tempo. Então, obviamente, que vai ter uma série de problemas respiratórios, obviamente que as alergias aumentam bastante no ambiente muito poluído e principalmente no inverno. Agora, ainda é pesquisa, não está fechado. E a poluição do ar, ela pode deixar o homem estéril, tá certo? Então, a poluição do ar pode deixar o homem estéril. Vamos voltar? Bart, poluição do ar foi percebida primeiramente quando mesmo? Século XVIII. Aonde? Na Inglaterra, por conta da Revolução o quê? Industrial. Ô Bart, como é que os ingleses chamaram smog? Mistura de smoking com fog, uma neblina de fumaça. Ah, e logo eles se preocuparam com a questão ambiental? Falso. A primeira conferência mundial sobre o meio ambiente foi em 1972, Conferência de Estocolmo. Vamos lá? Professor, e a chuva ácida? Se a prova do Enem, se a FUVEST, Unicamp, Baiana de Medicina me pergunta, toda chuva é ácida, marco verdade ou falso? Verdade. Bart, se toda chuva é ácida, por que existe um problema denominado chuva ácida? Porque o índice de acidez está maior do que o normal. Se o índice de acidez está maior do que o normal, eu vou dizer que está acontecendo esse problema chuva ácida. Vários gases contribuem, mas o que mais contribui é o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre vai reagir e essa chuva ácida tem um índice muito alto de H2SO4, o ácido sulfúrico. Bart, qualquer local do mundo pode ter chuva ácida ou só onde lançar SO2? O problema, essa intensificação pode ocorrer em qualquer lugar do mundo por conta do vento. Agora, aonde ela é mais intensa, nas áreas altamente o quê? Industrializadas. Bart, qual é o país do mundo que mais sofre com a chuva ácida? O país do mundo que mais sofre, com a chuva ácida é a China, por conta do carvão também liberar muito dióxido de enxofre. Quais são as consequências, Bart, dessa chuva ácida? A chuva ácida, em ambientes urbanos, a gente percebe, pode corroer monumentos, corroer automóveis, mas isso, Bart, o monumento estava perfeito, teve a chuva ácida, ficou desse jeito que está aí? Não. Isso durante décadas e décadas e décadas, centenas de anos. Além de corrosão de automóveis e monumentos, pode contaminar as águas, seja água continental, seja água oceânica, ou seja lençóis subterrâneos. Ora, se contamina a água, vai contaminar os peixes. Se contaminou o lençol subterrâneo, contaminou o solo. Contaminando o solo, contamina a plantação, contamina a vegetação. É um grande mal, tá certo? E também pode provocar danos à nossa pele. O excesso de exposição pode levar, em alguns casos, a câncer de pele. Beleza? Vamos seguindo. Outro problema urbano são as ilhas de calor. Quando nós falamos das ilhas de calor, estamos falando não um calor retado naquela porção de terra cercada de água por todos os lados, né, Bart? Estamos falando de um problema ambiental típico de grandes cidades. Então, se você é lá do interior, está livre da ilha de calor. A grande cidade sofre bastante, mas não é qualquer local da grande cidade. Tá certo? A grande cidade sofre bastante nas suas regiões centrais, onde tem muito concreto, muito asfalto e muita poluição. Bart, o que é que o concreto, o asfalto e a poluição fazem? Absorvem o calor durante o dia e liberam o calor durante a noite. Raciocina contigo. Se absorveu o calor durante o dia, liberou o calor durante a noite está quase tão quente
quanto o dia. Se a noite está quase tão quente quanto o dia, como é a média térmica do centro dessas grandes cidades? Alta. Já na periferia, é quente durante o dia, durante a noite é mais frio, a média térmica é menor. Vou fazer um joguinho. No centro, a média térmica é maior do que na periferia. E a amplitude térmica, como é que fica no centro e na periferia? Amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima na temperatura. Se no centro de dia é muito quente e de noite também é muito quente, a amplitude térmica é menor do que na periferia. Na periferia, de dia mais quente, de noite mais frio, a amplitude térmica é maior. Vou repetir: no centro, maior média térmica, menor amplitude térmica. Na periferia, menor média térmica, maior amplitude térmica. Agora, Bart, o que é que a prefeitura dessas grandes cidades podem fazer? Pode arborizar, pode criar vias expressas para diminuir o engarrafamento, pode investir em transportes coletivos, tá certo? Transporte de massa para que as pessoas usem menos o carro. Agora, rápido e barato, você pode pintar as edificações com cores claras. Por que, Bart? Porque as cores claras permitem a maior o quê? Reflexão. Tá certo? A gente chama essa história de reflexão e absorção de albedo. Beleza? Quanto mais claro, mais reflexão. Quanto mais escuro, mais absorção. Tá maravilha? Agora, Bart, uma coisa que a gente falou logo lá no comecinho, a questão da inversão térmica. Quando você fala da inversão térmica, é a imagem aí da sua direita, tá bom? Porque na situação normal, olhe para ela, o ar quente está embaixo do ar frio. Lembre de química, lembre de física. Ar quente é mais leve, a química fala menos denso. Se ele é menos denso, ele é leve, ele vai subir. Se ele vai subir, vai facilitar a liberação dos poluentes. Peguei, Bart. Então, durante o verão, numa grande cidade, não existe poluição. Falso. Durante o verão, não existe concentração de poluentes próximo da superfície. Por que, Bart? Porque o ar quente é menos denso, subiu, liberou os poluentes para a atmosfera. A poluição existe, só não está o quê? Concentrada. Agora, Bart, para ter inversão térmica, algumas situações a gente tem que se ligar. Eu tenho que estar numa cidade altamente urbanizada e industrializada, certo? Tem que estar no inverno e normalmente no começo da manhã. Mas, Bart, por que no inverno? Porque é a estação que o ar está mais frio. E porque normalmente, pode acontecer qualquer horário, mas porque normalmente no começo da manhã, Bart, normalmente no começo da manhã, por conta de estar mais frio ainda. Lembre-se, o ar frio é mais denso, ele não consegue subir, vai concentrar os poluentes, como você vê aí na imagem, ó, próximo da superfície, levando aquele efeito que comentamos do smog. Por isso que sua alergia ataca mais no inverno. Por quê? Porque a poluição está mais concentrada na superfície. Esse é o fenômeno da inversão térmica. O que é que eu não posso esquecer de inversão térmica? Cidade altamente o quê? Urbanizada, industrializada. Estação do ano? Inverno. Normalmente, que horário? Começo da manhã. Tá certo? E essa concentração de poluentes, como é que o inglês chamou? Smog. Espetacular. Agora, Bart, um problema aí, obviamente, que não está relacionado à poluição, mas acaba provocando poluição. A questão do lixão. Gente, o Estatuto da Terra de 2010 garantiu que até 2014 nenhuma cidade brasileira teria lixão. Todas elas teriam que ter o aterro sanitário. Mas, Bart, esse lixão normalmente está nas áreas mais periféricas. Não está visível, está nas áreas mais periféricas. E qual é o problema do lixão? A questão do chorume, tá certo? A questão da contaminação das águas subterrâneas, do solo,
O lançamento de gases poluentes, porque muito desse lixo é lixo orgânico, lança metano, tá certo? E obviamente que quem mora próximo vai ter problemas relacionados à saúde. Quando você tira o lixão e faz um aterro sanitário, você torna aquele ambiente equilibrado ecologicamente. Por quê, Bart? Porque você vai drenar todo o problema do chorume, do gás. Você vai utilizar esse gás para gerar o biogás, para gerar energia. Você vai tratar esse lixo, o solo, vai impermeabilizar o terreno, tá certo? Então, é muito importante. Nem todas as cidades chegam a ter o aterro sanitário, mas faz um meio termo entre lixão e aterro sanitário. Sabe qual é o nome desse meio termo? Diga aí. Aterro controlado. Às vezes gera até um problema na questão. O cara acha que aterro controlado é algo superior a aterro sanitário. Não. O aterro controlado é algo meio termo entre o lixão e o aterro sanitário. Maravilha? Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, que Deus é bom.